Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Este é o programa Seitonoi, o modo feliz de viver. É misterioso, mas inegável o poder da oração realizada com fé. Com a preletora Maria Murakami, vamos aprender como a oração se concretiza infalivelmente. No quadro de perguntas e respostas, saiba como acabar de uma vez por todas com problemas de má circulação no sangue. Olá, feliz dia! Está entrando no ar o programa Seitonoi, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Fala a verdade, quando você escuta essa frase, você sabe que o nosso programa está iniciando, não é? Seja um mantenedor do nosso programa. Através dele, muitas pessoas transformaram as suas vidas, como é o caso da Patrícia, que conheceu a Seitonoi pela TV e também é mantenedora do nosso programa, não é isso, Patrícia? Em 2003, eu conheci o programa Seitonoi, na época eu passava de madrugada e eu fazia o cursinho pré-vestibular, né? E na época eu não frequentava nenhuma religião, eu já tinha passado por várias, mas eu não tinha nenhuma fixa. Parei e comecei a assistir. E eu me apaixonei. E isso pra mim foi muito importante, porque eu não acreditava muito em mim. Eu tinha estudado em escola pública, então assim, eu achava que eu ia ter dificuldade passando no vestibular. E aí comecei a assistir todos os dias o programa. Fiquei mais de 6 meses assistindo direto, todos os dias. E comecei a ter autoconfiança. Falei assim, não, eu dou conta, eu consigo, só de assistir os programas. Então aí eu falei assim, aí já mudou minha cabeça, não era se eu passar no vestibular. Quando eu passar no vestibular na Universidade Federal de Minas Gerais, que era a minha vontade, eu vou começar a frequentar essa doutrina, que é maravilhosa. Aí, logo quando eu passei no vestibular, passei em 4 universidades federais por ter começado a assistir o programa Seitonoi na TV. Então eu comecei a confiar em mim, comecei a ver que eu era filha de Deus. E logo quando eu passei, eu comecei a frequentar assiduamente. Frequento até hoje, fui a primeira da família. Então a gente entra ou pelo amor ou pela dor. Foi pelo amor, amo essa doutrina. Minha família toda hoje em dia frequenta. E hoje em dia eu sou mantenedora do programa Seitonoi na TV. E sou muito grata por isso. Seja você também um mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Ter o destino completamente transformado no simples ato de fechar os olhos e orar com fé. É assim que a oração se concretiza infalivelmente. Preletora Maria Murakami. Eu sempre cresci sabendo que orar é agradecer. Orar não é pedir nada a Deus. Isso eu aprendi com os meus pais, porque fui criada numa família Seitonoi. Fui criada nas reuniões de crianças da Seitonoi. E o professor Masaharu Taniguchi nos ensina que Sakyamuni, quando era o príncipe Siddhartha, ele gozava de uma vida de muita fartura. Nada lhe faltava. Ele comia iguarias maravilhosas. Estava sempre rodeado de pessoas bonitas. Mas certo dia ele saiu do palácio e começou a ver coisas que no palácio ele nunca tinha visto. Pessoas doentes. Pessoas morrendo. Foi quando ele conheceu os 4 sofrimentos da vida, que era nascer,
envelhecer, adoecer e morrer. E ele então saiu pelo mundo para conhecer por que as pessoas precisam passar por esses sofrimentos. E ele se retirou numa montanha para jejuar durante dias e noites, para tentar descobrir a resposta para esses 4 sofrimentos humanos, da vida humana. E ele desceu da montanha sem ter ainda descoberto a resposta para essas suas indagações. Quando ele desceu do monte, ele estava com fome e com sede, e quando ele pediu de beber para uma camponesa que ali passava, ela lhe ofereceu uma caneca de leite. E naquele momento, aquele gesto daquela camponesa tocou muito o coração dele, porque o questionamento dele, e que fez com que ele jejuasse e orasse durante tantos dias, tantas noites, é por que neste mundo o homem precisa usurpar da vaca o leite para poder beber e poder saciar a sede e passar bem. Por que os homens precisam viver usurpando uns dos outros? Mas naquele momento em que ele recebeu aquela caneca de leite, ele sentiu uma emoção muito grande do amor dessa moça que lhe ofereceu o leite. Aí ele entendeu que o homem não estava usurpando da vaca. A vaca é que estava doando o seu amor para os homens. Daí então, ele descobriu que este mundo não é um mundo de sofrimentos, é um mundo onde todos vivem plenamente felizes quando vivem sempre se doando e dando de si para as outras pessoas. Assim também foi com o professor Masaharu Taniguchi. Um homem de profundo amor, que também sofria com o sofrimento da humanidade, principalmente naquela época. Os senhores sabem que a Seichonoye surgiu em meio às guerras lá no Japão. E vendo tanta carência, tanto sofrimento, o professor Masaharu Taniguchi, toda manhã, às 4 horas da manhã, ele se banhava em água fria antes de ir para um templo chamado Sumiyoshi. Era um templo shintoísta, onde ele ia orar para pedir a Deus a resposta para o questionamento dele. O que é que nós viemos a fazer neste mundo? O que é que nós podemos fazer para minimizar o sofrimento da humanidade? Foi quando chegou para ele a revelação, primeira revelação, que foi no dia 13 de dezembro de 1929, que a matéria não existe, a doença não existe. E quando ele ouviu esta voz, ele então perguntou: mas então o que existe? E esta voz disse, quando o mestre perguntou, se matéria não existe, doença não existe, o que existe é a mente. E essa voz disse, não, a mente também não existe. E quando o mestre perguntou, então o que existe de fato? Essa voz disse, o que existe é unicamente o Disso, que é a imagem verdadeira. O que existe é só Deus. Só Deus é a única existência verdadeira neste mundo. Aquelas palavras tocaram profundamente. Foi quando o mestre saiu do templo e quando viu o mundo à volta desse santuário shintoísta, o mundo estava resplandecente. Tudo parecia cheio de vida, cheio de luz. Ele foi tomado por uma emoção tão grande que ele emocionou-se até as lágrimas. E ele viu que este é um mundo só de harmonia. Por isso, o professor escreve que a Seichonoye nasceu da emoção que o professor Masaharu Taniguchi sentiu ao ver a maravilha deste mundo criado por Deus, onde tudo é plena harmonia, tudo é só luz. Então, existem pessoas que dizem que o Dr. Masaharu Taniguchi, ele disfarça o sofrimento dos homens dizendo que matéria não existe, que doença não existe, que marido adúltero não existe, e que a Seichonoye camufla, faz uma higiene, como se fala? Faz uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas,
iludindo os homens com esse sentimento, com essa doutrina de que matéria não existe. Como não existe se nós estamos vendo? E o Dr. Masaru Taniguchi diz que não tem existência verdadeira. A matéria, o fenômeno, a doença, não tem existência verdadeira. É só projeção de nossa mente. Então, quando existem pessoas que dizem, puxa, eu tenho que fazer o possível. O que eu faço para anular meu ego? É preciso saber que você é anterior a esse ego. O seu eu verdadeiro é anterior a esse ego. Se tem alguém aqui que pensa, puxa, o que eu faço para trazer o meu marido para Seichonoye? O que eu faço para que ele faça também o Shinsokan? Que ele me acompanhe na leitura da Sutra Sagrada? Saiba que o seu marido é anterior a tudo isto. Ele é anterior a Shinsokan, ao fato de ele não vir a Seichonoye. Portanto, a questão não é se tem mais fé ou se tem menos fé, ou se despertou ou não prodiçou. Isso não tem importância. O importante é nós despertarmos para a verdade de que nós somos Deus, que só existe Deus, que não existe imperfeição. Por isso, orar é só agradecer a este fato de que nós somos a própria vida de Deus. Por isso, quando nós oramos... Muito obrigada. Por isso, então, o professor escreve nesse livro explicações detalhadas sobre a meditação Shinsokan, o seguinte, na página 233, ele escreve o seguinte: orar não é absoluto um procedimento apenas formal. Eu tenho que rezar para Deus para ver se acontecem as coisas. Orar não é um procedimento formal. É um ato mental muitíssimo elevado, de fé profunda, durante o qual a pessoa reconhece claramente as graças divinas, conserva pensamentos saudáveis, nega totalmente a existência do mal e admite unicamente a existência de Deus. Então, quando nós oramos com docilidade para nos entregar aos braços de Deus. E é o que o professor escreve, então, aqui, nesse nosso livro, onde ele fala sobre a importância de nós estarmos nos entregando aos braços de Deus. Orar é chamar pelo Pai com docilidade. Ó Deus, ó Pai. Por isso, quando nós colocamos em posição de oração, isso nós fazemos o tempo todo, para onde quer que nós vamos, o que quer que nós vamos fazer. Ó Pai, oriente os meus passos. Né? E aí sentimos uma paz interior tão grande, porque nós sabemos que Ele nos vai conduzir para onde nós precisamos ir. Por isso, quando eu oro, e me perdoa a emoção, quando fala de oração eu fico emocionada, porque orar é conversar com o Pai. Orar é ficar nos braços do Pai, sentir-se nos braços do Pai. Então, antes de iniciar um trabalho, antes de tomar a refeição, antes de deitar, quando oramos, é só para agradecer. E daí a gente só chora de emoção. Quem aqui quer encontrar a metade da alma? Quem está procurando a metade da alma? Pode levantar a mão. Se não levantar a mão, ninguém vai saber. Muito bem, pronto. Agora deixa-me perguntar, aqui também. Vocês que levantaram as mãos, vocês sabem onde está a sua metade da alma? Sabe? Existe no mundo da imagem verdadeira. Não sabe, por isso que levantou a mão, né? Você não sabe, mas o seu pai sabe. Seu pai, que é Deus, sabe. Tem alguém aqui que está procurando alguma coisa para fazer na vida, algum empreendimento novo? Tem alguém aqui procurando um emprego, alguma coisa para fazer na vida, para ser útil? Tá? Você sabe o que é e o que você está procurando? Não sabe. Você não sabe. Por isso que levantou a mão.
Você não sabe, mas o seu Pai sabe. Seu Pai que é Deus sabe. Por isso, quando nós oramos não para pedir nada para Deus. É isso que o professor Masaharu Taniguchi escreve professor Seiichi Taniguchi escreve nesse livro, Assim se concretiza o bem, de autoria do professor Seiichi Taniguchi, um livro maravilhoso. Na página 259, ele nos escreve o seguinte. 259, perdão. Se alguém deseja concretizar um mundo feliz através da oração correta, é absolutamente necessário que tenha legítima fé, visualizando a imagem verdadeira na mente e que não se deixe envolver pelas imperfeições fenomênicas aparentes. Para isso é preciso, antes de mais nada, fechar os olhos para os males do mundo fenomênico. Sem sermos influenciados pelas sensações trazidas pelos 5 sentidos, afastamo-nos do barulho som do mundo fenomênico, iniciamos a mentalização da seguinte maneira: neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. É o mundo de quem? É o mundo de Deus. É o mundo da infinita perfeição. É o mundo da infinita perfeição de Deus. Quando você, através das mãos justapostas, se coloca em posição de oração, essas mãos vão servir de antena para captar as mensagens de Deus. E por que colocamos na frente de nosso rosto? É o que está explicado nesse livro, Explicações Detalhadas sobre a Meditação, Shinsokan. O pensamento, que é na testa, e por isso as mãos, a ponta do dedo atinge aqui a testa, a altura da testa, né? O intercílio aqui a testa, onde sai o pensamento. A boca, de onde sai o alento, e as palmas justapostas, formam aqui uma energia muito grande que faz com que o biomagnetismo, a energia do nosso organismo, ela se manifeste plenamente através dessa nossa posição de palmas justapostas. Né? E por isso que é importante, então, que nós estejamos em posição correta. Quando nos colocamos nesta posição, nós entramos em sintonia com o mundo da perfeição de Deus. Então, se você está procurando a metade da alma, não venha perguntar para mim onde é que está a sua metade. Coloque-se em posição e só agradece: Deus, obrigado por já ter permitido que a minha metade da alma esteja se aproximando de mim. O Senhor sabe onde está. Por isso, eu já estou caminhando em direção a Ele. Se você também está procurando um empreendimento para começar, não venha perguntar para mim: professor, o que eu tenho que começar? O que eu vou fazer da minha vida? Converse com Deus. Converse com Deus. Deus, ó Pai, obrigado por dar-me a sabedoria necessária para que eu possa ter o entendimento necessário do que fazer em minha vida. Não adianta, portanto, só orar, se no dia a dia o seu comportamento, a sua maneira de ser com seus familiares, seus amigos, não está em conformidade com o amor de Deus. Porque ela ainda não possui competência para obter virtudes. É impossível tentar apenas colher os bons frutos da oração se a pessoa tem mau comportamento no seu cotidiano ou age com impiedade sem amor, porque ela ainda não possui competência para obter virtudes. Para adquirir essa competência, é preciso praticar dedicação de amor, meditação fervorosa, boas ações e muitos atos de boas ações. Nós temos um colega que é supervisor, como o pretor Moacir, da cidade de Dracena, da minha cidade. Desculpe falar bastante de Dracena. Ele é supervisor da regional de Dracena, pretor Alberto Sano. Quando ele foi convidado pela sede central para assumir a supervisão regional da região de Dracena, a empresa dele, ele fabrica peças para tratores. A empresa dele estava indo muito mal. Ele tinha um sócio e estava naquela de: compra a minha parte. Ele falando para o sócio: compra a minha parte. E o outro sócio falando: compra a minha parte. Porque estava indo muito mal.
foi quando ele recebeu o telefonema da sede central. Seu Alberto, por favor, assume a regional de Dracena. Naquele momento ele pensou, meu Deus, mas nessa hora que eu estou assim, tão mal na empresa, quase indo para a falência. Aí diz que ele sentou-se em oração e fez a meditação Shinsokan. A meditação Shinsokan é a oração correta de só contemplar a perfeição da imagem verdadeira nossa, né? Pedindo orientação para Deus. Aí então, nessa orientação ele pensou, se eu estou recebendo tantas coisas maravilhosas, se eu tenho uma família tão maravilhosa, se minha família tem tanta saúde maravilhosa, é graças a Seichonoye que nos orienta sempre a ter uma vida correta, um relacionamento harmonioso na família. Então eu não posso dizer não para Deus se Deus está me convidando. E a partir daquele dia, então ele começou a orar. Orar, colocando-se à disposição de Deus para que ele seja um canal para manifestar o amor de Deus. E ele começou a intensificar a oração de gratidão para os seus antepassados também. Essa é a virtude que o professor escreve aqui. Todo dia, com amor, oferecendo a leitura da Sutra Sagrada para os antepassados. Um dia, quando fazia a meditação Shinsokan, repentinamente, veio uma voz que dizia, vai para São Paulo, vai para São Paulo. E vai para a Rua Santa Efigênia. Aí ele pensava, puxa, o que será? E todo mês passava pela sua cidade, ele mora na cidade de Álvares Machado, um vendedor que vinha vender máquinas, um monte de coisas, e ele estava desejoso de comprar uma máquina para que ele pudesse baratear os custos e com isso reerguer a empresa. Mas custava muito caro, mais de $15.000, ele não tinha dinheiro nenhum. Aí fazendo oração falava, vai para São Paulo, máquina, vai para São Paulo. E ele pensou, é Deus que está falando. Através da oração, Deus está falando, eu vou para São Paulo. Ele foi lá para Santa Efigênia, e onde tem lojas que vendem muitas máquinas. E foi vendo os preços, é tudo $15.000, $20.000. Pensou, não dá para mim, não dá para mim. De repente, chegou, deu a fome, ele foi num restaurantezinho que tinha lá por perto, ele sentou-se, quando estava comendo, de repente passou esse vendedor, que uma vez por mês passa lá na cidade dele, para vender as máquinas. Ele falou, ô japonês, o que você faz aqui? Eu falei, e você também, o que você faz aqui? Poxa, mas japonês, você é um homem de sorte, hein? Eu acabo de vir de uma empresa que está fechando e ele acabou de entregar na minha mão para vender a máquina que você precisa, japonês. E ele está vendendo por $2.000 só. Olha só. Então, e naquela hora ele pensou, foi Deus que falou, vai para São Paulo, vai na Santa Efigênia. E no meio de tanto restaurante, ele entrou naquele restaurante, porque Deus sabia que o dito cujo ia passar lá. Por isso que eu falei para os senhores, está procurando metade da alma? Não se preocupe, você não sabe onde está, mas Deus sabe. Por isso ore. Está procurando um emprego? Está procurando um curso? Eu não sei o que fazer, vou prestar vestibular, não sei para que eu vou prestar. Você não sabe, mas Deus sabe. Então ore. Ore e agradece. Ore não para pedir, mas para agradecer. O professor Masaharu Taniguchi nos ensina, quando você está precisando de saúde, mentalize a infinita vida de Deus. Flui para o meu interior, flui para o meu interior. Sinta que a vida de Deus flui para você. Se você está precisando de prosperidade, a infinita provisão de Deus flui para o meu interior, flui para o meu interior. Mas sempre tem pessoas à distância a quem você quer oferecer uma oração. E neste momento, vamos fechar os nossos olhos e ficar em posição de oração. E mentalize alguém na sua família ou algum amigo seu que esteja necessitando de oração. Mentalize a fisionomia dessa pessoa sorrindo para você e vamos então oferecer esta oração. E oferecemos então para você que nos assiste neste momento. Deus é o todo de tudo. Não existe um só local onde Deus não esteja presente. Em todos os locais só existe Deus.
A sabedoria de Deus preenche todos os locais. A sabedoria de Deus é harmonia, paz, ordem, beleza. Todos os locais estão preenchidos por essa sabedoria que é harmonia, paz, ordem e beleza. Não há, portanto, em lugar algum distúrbios desarmônicos, temores, atritos, doenças, contendas, nem qualquer outro fato ignominioso. Deus é amor. O amor envolve tudo com muito carinho. O amor de Deus preenche o meu lar e nos conduz à harmonia e à paz. O amor de Deus não faz julgamentos, não fica irado, não guarda ódio, nem ressentimento, não toca na ferida alheia. Ele envolve a ferida e espera que ela se cicatrize naturalmente. Deus me perdoou. Eu também perdoei os pecados de todas as pessoas de quem guardava algum ressentimento. Deus, faça com que flua em mim a sua vida serena, pacífica, harmoniosa, extremamente pura, bela, sublime e saudável. Do sagrado trono de Deus, flui para o meu interior a vida extremamente serena, pacífica, pura, bela, sublime, saudável. E essa vida que se renova eternamente preenche todo o meu ser. Ó Deus, peço-lhe que remova a ilusão da mente de fulano de tal e de todos os telespectadores. E faça-os entender que originalmente não existe doença alguma. Neste momento, o amor de Deus está fluindo carinhosamente para o interior de todas as pessoas. Deus já o perdoou. Deus está neste momento observando-o fixamente com um olhar que irradia luz de amor. O pecado de todas as pessoas se desintegrou totalmente diante desse olhar amoroso de Deus, tal qual a geada desaparece diante do sol. Todos já estão sem pecado e sem máculas. Neste momento, Deus observa fixamente com o olhar que irradia luz de amor. Em consequência, todos foram curados de todas as doenças que eram manifestações do pecado. Contemplo agora o corpo de todas as pessoas sem qualquer doença, vivificado pela vida de Deus e perfeitamente saudável. Deus, ó Pai, agradeço-lhe pelo seu imenso amor. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Preenchidos, inundados pelo imenso amor, pela imensa sabedoria, pela imensa vida, pela imensa provisão, pela imensa alegria e pela imensa harmonia de Deus, desses 6 atributos de Deus, que todos os senhores, neste momento, sintam-se preenchidos pelo batismo da vida de Deus. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado, professor Heitor Miyazaki. Problema de sangue que não circula naturalmente. Como resolver o problema de milhares e milhares de pessoas que sofrem desse mal, professor? É importante que as pessoas conheçam, descubram, redescubram, na verdade, uma ferramenta maravilhosa chamada meditação. Meditação transcendental, meditação Shinsokan. E através da meditação nós conseguimos fazer com que o nosso organismo passe a trabalhar de uma forma a contento, de uma forma harmoniosa. Uma ocasião saiu no jornal, na revista Veja, eu tenho até anotado aqui, né, a 9 de agosto de 1998, sobre um assunto que abrangia a parte da meditação. E foi mencionado nessa revista que é um estudo desenvolvido com 111 pessoas norte-americanas, de origem afro-americana, né? E pessoas de idade de 55 a 85 anos e que também tinham problemas cardíacos, hipertensão, problemas circulatórios.
E através da meditação que foi realizada com essas 111 pessoas, a experiência da meditação, houve uma mudança maravilhosa na diminuição da pressão sanguínea, na melhora da função motora, do reconhecimento auditivo, melhorou-se o reflexo, melhorou-se a criatividade, desenvolveu-se mais a inteligência, diminuiu a ansiedade. Então, esse autodomínio nós conseguimos através da meditação. Então, recomendo que leia o livro A Meditação Shinsokan Maravilhosa, da autoria do professor Seiichi Taniguchi, ou então A Verdade da Vida, volume 8, então tem o próprio libreto da meditação Shinsokan. Ou então, nós também temos a fita cassete da meditação Shinsokan. Praticando a meditação, consequentemente, nós poderemos fazer com que todo o nosso corpo tenha possa convergir para o nosso pensamento direcionado para aquele pensamento da meditação, onde nós transcendemos o mundo dos 5 sentidos, os 5 sentidos corpóreos, e fazendo com que nós possamos, através da meditação constante, dominar e toda a circulação normalizar-se. Ok, muito obrigado, professor Heitor Miyazaki. Muito obrigado a todos vocês que tenham uma sexta-feira maravilhosa. Muito obrigado. Vamos agora para o nosso momento de oração. Eu sou filho de Deus e sou amado por Ele. Eu abro a minha mente e recebo a vida, o amor, a sabedoria e a bênção de Deus. Por isso sou sempre feliz, sou sempre saudável e consigo estudar com afinco. Muito obrigado. Programa Seiichi Onoye. O modo feliz de viver. Muito obrigado.